Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e na aula de hoje vamos continuar falando a respeito da multiplicação, mas vamos falar sim das propriedades da multiplicação. Vamos abordar hoje a propriedade comutativa, a propriedade do elemento neutro, a associativa, elemento nulo e a propriedade distributiva. Vem comigo! Só a nossa primeira propriedade na aula de hoje vai ser a propriedade comutativa, que diz aquela famosa frase que eu acho que talvez você já até tenha ouvido falar. Diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Tá aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. O que é fator mesmo, professor? Já esqueci. Lembra da aula passada? Nós vimos que numa multiplicação, os números que estão sendo multiplicados, eles se chamam fatores. E o resultado da conta se chama produto. Essa propriedade diz o seguinte, que se eu trocar a ordem dos fatores, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, o resultado, o produto da multiplicação, continua sendo o mesmo. Então é isso que a propriedade comutativa nos garante, que você pode trocar a posição dos fatores, que o resultado da conta vai continuar sendo o mesmo, tá bom? Ele não se altera. Então, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 dá 20. Não importa a ordem que eu estou multiplicando. A mesma coisa aqui, um outro exemplo. Ó. 7 vezes 15 dá 105. E se eu inverter a ordem do 7 com o 15? Se eu fizer 15 vezes 7, continua dando 105, tá bom? Então, essa é a propriedade comutativa. Acho que está tranquilo, né? Facinho de entender. Vamos lá para a próxima propriedade. Vamos falar agora de mais duas propriedades que eu acho bem fácil de entender também, tá? Estou deixando as duas mais legais aí para o final. Bom, a propriedade do elemento neutro diz o seguinte, né? Que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por que ele é chamado de elemento neutro? Porque o número 1 é o elemento neutro. Porque quando a gente multiplica por 1, o resultado da conta é um dos fatores, né? O resultado da conta vai ser sempre o outro fator. Olha só, aqui eu tenho 4 vezes 1. Bom, 4 vezes 1, quanto que dá? Dá 4. Então, sempre que o 1 é um dos fatores da minha multiplicação, o resultado da conta vai ser o outro fator. Deu para entender? Então, 4 vezes 1 dá 4. E se eu fizer 1 vezes o 17? Bom, 1 vezes o 17 dá 17. Então, perceba que quando o número 1 é um dos fatores, o resultado da conta vai ser o outro fator, tá? Multiplicar por 1 é muito fácil, porque sempre dá o número que a gente está multiplicando por 1. Olha só, 459 vezes 1, ou, né, o inverso, 1 vezes o 459. Bom, o resultado disso aqui sempre vai dar o fator diferente de 1, sempre vai dar 459, beleza? Então, sempre que eu multiplicar um número por 1, o resultado vai ser esse número mesmo que eu estou multiplicando. Por isso que o número 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Bom, a gente também tem na multiplicação o elemento nulo, tá? A propriedade do elemento nulo. Existe um número natural que sempre que a gente multiplica por ele, dá zero. Que número natural é esse? Acertou quem falou zero, né? O zero, né, ele é o elemento nulo da multiplicação. Então, o elemento nulo da multiplicação é o zero. Como assim elemento nulo, professor? Nulo significa zero, né? Nada. Tá bom? Então, se eu pego o 7 e multiplico por zero, quanto vai dar? Não vai dar nada, vai dar zero, certo? Se eu faço 0 vezes 15, quanto dá? Dá zero. E 712 vezes zero? Dá zero também. Então, sempre que um dos fatores for o zero, tá? Sempre que um dos fatores da multiplicação for o zero, o resultado da conta vai dar zero. É por isso que o zero se chama elemento nulo da multiplicação. O zero faz qualquer multiplicação dar zero. Deu para entender? Vamos lá, então. Só a quarta propriedade, a propriedade associativa, ela nos garante que nós podemos associar os fatores da forma que a gente achar mais fácil. A gente já tinha visto, né, a associativa, a comutativa e o elemento neutro lá nas operações, na operação da adição. Agora a gente está falando dessas propriedades e mais algumas novas, né, na multiplicação. Então a associativa nos garante isso. Eu associo os fatores do jeito que eu achar mais fácil. Por exemplo,
eu tenho aqui a multiplicação 4 vezes 5 vezes 3. É uma multiplicação de 3 fatores, concorda? O 4, o 5 e o 3 são os fatores. Eu posso começar a minha multiplicação fazendo 4 vezes 5, tá? Ou então eu posso deixar o 4 de lado e fazer primeiro 5 vezes 3. Independente da forma que eu associar os fatores, o resultado vai ser o mesmo. Olha só, 4 vezes 5 dá 20. E aí 20 vezes 3 dá 60. Certo? Perfeito? Deu para entender aqui? Então eu fiz primeiro 4 vezes 5, que deu 20. Aí peguei o 20, multipliquei pelo o outro fator que estava ali, que era o 3, né? 20 vezes 3, 60. Nessa outra multiplicação, nessa outra associação, eu deixei o 4 de lado e vou primeiro multiplicar o 5 pelo 3. 5 vezes 3 é 15. Tá? Então agora a gente vai multiplicar o 4 pelo 15 e também dá 60. Então, independente da forma como eu associo os fatores, da forma que eu escolha para começar a minha multiplicação, o resultado final é sempre o mesmo. Beleza? Olha só, uma vantagem dessa propriedade associativa é facilitar os cálculos, principalmente o cálculo mental. Eu tenho aqui a multiplicação 16 vezes 5 vezes 2. Eu posso fazer 16 vezes 5 primeiro e depois multiplicar por 2. Posso, tá? Mas perceba que se a gente associar de tal maneira que a gente faça primeiro 5 vezes 2, vai ficar mais fácil a conta. Porque 5 vezes 2 não é 10? E aí vai ficar 16 vezes 10. E a gente sabe que multiplicar por 10, na verdade, é só acrescentar um zero no 16, né? Fica 160. Então, essa propriedade associativa, ela facilita os cálculos para a gente. Deixa cálculos que, a princípio, pareciam um pouco mais difíceis, se tornarem mais fáceis, né? Principalmente cálculo mental. Tá? Então, aqui, ó, a ideia é você associar os fatores de tal maneira que você fique com um número redondo, né? Uma dezena exata, uma centena exata, 10, 20, 30, ou 100, 200, 300. Aí fica mais fácil de você efetuar a segunda multiplicação. Ó, outro exemplo aqui, ó, eu tenho que fazer a multiplicação 50 vezes 4 vezes 23. Tá? Eu posso fazer 50 vezes 4 primeiro, depois vezes o 23. Ou eu posso fazer 23 vezes 4 e o resultado vezes 50. Tá? A gente tem essa liberdade de associar os fatores da forma que achar mais fácil. Eu, particularmente, acharia mais fácil fazer assim. 50 vezes 4 dá 200. Né? É fácil fazer 50 vezes 4, né? 50 mais 50 mais 50 mais 50. 4 vezes 50 dá 200. E aí ficou 200 vezes o 23, que também é fácil de fazer, olha. Porque na prática eu faço 2 vezes o 23. 2 vezes 23 é 46. E os dois zeros do 200 eu só acrescento lá no final do 46. Então dá 4.600. Tá certo? Essa foi então a nossa propriedade associativa. Vamos caminhar agora para a nossa última propriedade, a distributiva. E essa é muito importante. Bom, se você está gostando da aula, se você está até aqui, né, comigo, acompanhando a aula, está gostando, então deixa um comentário bem legal, deixa o seu joinha. E se não for inscrito ainda no canal do professor, se inscreva. Ajuda o professor a divulgar o projeto de aulas para o 6º ano. Só a propriedade distributiva. Olha só, essa é a novidade, hein? A propriedade distributiva, ela diz o seguinte, que um dos fatores, né, quando um dos fatores está escrito na forma de uma adição ou de uma subtração, não coloquei aqui a subtração, mas poderia ser também, né? Quando um dos fatores está escrito na forma de uma adição ou subtração e o outro fator está aqui, ele pode ser distribuído para as parcelas que estão dentro do parênteses ou para o minuendo e o subtraendo que estão aqui dentro, certo? Então, vamos ver na prática, ó. 7 vezes 4 mais 8. Então eu posso, né? Desde sempre nós aprendemos que se tem parênteses, a gente faz a operação que está dentro do parênteses primeiro. Então eu posso fazer 4 mais 8, que dá 12, e aí vai ficar 7 vezes o 12, e 7 vezes 12 vai dar 84, é uma forma de fazer, tá? Mas eu posso usar a propriedade distributiva, que diz o seguinte, ó. Esse 7, então, ele vai ser distribuído pelas parcelas da minha adição que estão dentro do parênteses. Então, eu vou fazer aqui 7 vezes o 4, mais 7 vezes o 8, tá certo? Então, esse 7, que é um dos fatores da multiplicação, está multiplicando as parcelas da minha adição que estão lá dentro do parênteses. O 7 vai multiplicar o 4 e o 7 vai multiplicar também o 8. Aí a gente faz separado as multiplicações. 7 vezes 4, 28.
7 vezes 8 é 56. E aí, somando o 28 com 56, dá 84. Tá? Bom, pode parecer, né, que esse jeito está mais fácil. E acho que eu concordo com vocês. Nessa situação, esse jeito aqui está mais fácil. É mais fácil você somar e depois fazer vezes. Mas a propriedade distributiva ela vai nos ajudar bastante e principalmente quando a gente quiser fazer cálculos mentais, tá? Agiliza a nossa vida. Por exemplo, para a gente fazer 12 vezes 15, eu posso montar o algoritmo usual aqui, 12 vezes 15, tranquilo, posso fazer normal, né? Mas eu posso usar a distributiva, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Esse 15 não é 10 mais 5? Então eu posso vir aqui e escrever 12 vezes, eu troquei agora, usei o sinal de vezes com x, né? Tanto faz usar o pontinho e o x, tá? 12 vezes 10 mais 5, tá? E aí a gente sabe que esse 12, ele vai multiplicar as duas parcelas do fator que ficou no parênteses, né? Então esse 12 vai multiplicar o 10 e também vai multiplicar o 5. Bom, 12 vezes 10 a gente faz de cabeça. 12 vezes 10, 120. É só acrescentar o zero no lado do 12. E 12 vezes 5 também dá para fazer de cabeça. Dá 60. Então ficou 120 mais 60, que dá 180. Então esse seria um exemplo, né, da propriedade distributiva, sendo usada aí principalmente para cálculo mental, né? Eu quero fazer 12 vezes 15, bom, eu faço 12 vezes 10 primeiro, depois eu faço 12 vezes 5, e aí eu somo esses dois valores, ok? Pessoal, então nós vimos aí as cinco propriedades da multiplicação, né? A comutativa, elemento neutro, elemento nulo, associativa e distributiva. Vou passar no final do vídeo, tá? Um quadro geral, um resumo das 5 todas juntas de forma generalizada, né? Fazendo uso de letras. Mas eu quero, antes disso, fazer alguns exercícios com vocês. Vamos lá fazer exercício. Olha só, 3 multiplicações aqui, 3 continhas, né? Para falar a verdade, para a gente resolver. 437 vezes 5, vezes 13, vezes 0, vezes 9, vezes 138. Quero saber o resultado dessa continha. Quero saber o resultado de 15 vezes o 102 e de 14 vezes 2 mais 14 vezes 8. Olha só, gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse responder nesse momento. E depois desse um play aí para verificar se acertou, se ficou com dúvida e tal. Vamos lá então? Bom, na letra A, né? A princípio, se a gente olhar esse monte de fatores que a multiplicação tem, aliás, é uma multiplicação de 6 fatores, né? A gente pode pensar, meu Deus, vou ficar até amanhã calculando, né? Mas não. Por que não? Olha com atenção para a nossa multiplicação. Um dos fatores da multiplicação é o zero. E a gente sabe que o zero ele é o elemento nulo da multiplicação. Ou seja, o fato de eu ter um dos fatores zeros aqui vai fazer com que o resultado da minha conta seja zero, tá? Então essa multiplicação toda vai ser igual a zero. 437 vezes 5 vezes 13, vezes 0, vezes 9, vezes 138, vai dar zero. Ponto final. Tranquilo, né? A segunda multiplicação é 15 vezes o 102. 15 vezes o 102. Posso fazer pelo algoritmo usual? Claro que eu posso. Mas eu posso fazer também o seguinte. O 15, eu vou deixar ele aqui, um fator completo. E o 102 eu vou escrever como 100 mais 2. Tá? Então eu fiz aqui a decomposição do 102. E agora eu vou usar a propriedade distributiva. O 15 ele vai multiplicar o número 100 e também vai multiplicar o número 2. Tá? Bom, 15 vezes 100 a gente sabe que vai dar 1.500. E 15 vezes o 2 é igual a 30. Bom, então o resultado vai ser 1.530. Belezinha? Moleza, né? Então, a partir do momento que a gente reescreve o 102 como 100 mais 2 e usa a propriedade distributiva, aí fica tudo fácil, né? 15 vezes 100, 1.500. É só acrescentar 2 zeros. 15 vezes 2 é 30. Então, 1.530. E essa aqui na letra C, a gente tem 14 vezes 2 mais 14 vezes 8. Eu posso calcular as multiplicações e depois fazer a conta de mais, né? Posso fazer 14 vezes 2, 14 vezes 8 e somar. Mas eu também posso fazer uso da propriedade distributiva. Tá vendo que nas duas multiplicações a gente tem um fator que é 14? Então esse 14 é um fator comum.
tá? Então eu posso deixar ele escrito uma única vez. E o 2 e o 8 eu vou colocar dentro do parênteses. Percebe que a gente tem aqui a propriedade distributiva aplicada em cima e aqui embaixo a gente voltou nela, tá? Então esse 14 ele está multiplicando o 2 e também está multiplicando o 8. É exatamente o que está escrito aqui em cima. Só que se eu montar a minha conta dessa maneira fica mais fácil, porque 2 mais 8 é 10 e aí vai ficar 14 vezes 10. E 14 vezes 10 a gente sabe que dá 140. Tá? Então a gente fez uso aqui da propriedade distributiva, mas no caminho inverso. Tá certo? Pessoal, tá terminando a aula. Vou só fazer aquele quadro resumo com as 5 propriedades e a gente finaliza. Pessoal, então aí o nosso quadro geral com as 5 propriedades da multiplicação, né? A comutativa, que diz o seguinte: se a gente trocar a ordem dos fatores, o resultado da conta não se altera, ou seja, A vezes B ou B vezes A, né? É a mesma coisa. Lembrando que esse A, esse B, esse C que eu estou usando, são letras para representarem números quaisquer, tá? Qualquer número natural. É só uma forma de generalizar. Então, se eu tenho dois números naturais sendo multiplicados e eu quiser inverter a ordem desses dois números naturais, continua sendo a mesma coisa. Aqui, se eu tiver uma multiplicação de 3 números naturais, A, B e C, tá? Eu posso associar os dois primeiros, fazer A vezes B e depois o resultado que der vezes C, ou eu posso associar os dois últimos, fazer B vezes C primeiro e o resultado que der eu multiplico pelo número natural A. Tá? O elemento neutro que diz o seguinte, que qualquer número natural, qualquer, tá? Por isso está sendo representado pela letra A. A letra A representa qualquer número natural. Qualquer número natural multiplicado por 1 ou uma vezes qualquer número natural, né? Tanto faz aqui a ordem dos fatores, o resultado vai ser sempre o próprio número natural que a gente tem, tá? Então, o número natural vezes 1 vai dar o próprio número natural que a gente tem. Por isso, 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. O elemento nulo da multiplicação é o zero. Por quê? Porque se a gente pega qualquer número natural e multiplica por zero, o resultado vai ser zero. Ou, se eu inverter a ordem dos fatores, né? O zero vezes qualquer número natural sempre vai dar zero também. E por último, a propriedade distributiva, tá? Que diz assim, ó, quando eu tenho um dos fatores sendo uma soma, né, de duas ou mais parcelas, podiam ser mais, tá? Que eu coloquei só 2 parcelas, mas podiam ser 2, 3, 4 parcelas, quantas forem, tá? Esse fator que está sozinho aqui fora do parênteses, ele vai multiplicar todas as parcelas que estão lá dentro. Então, A vezes B mais C, né? Então, a multiplicação de um número natural por uma soma de dois números naturais vai ser A vezes B mais A vezes C. E se tivesse uma letra D, seria A vezes D também, tá bom? Então essas foram as 5 propriedades da multiplicação. Espero que tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.